Olá pessoal, depois que a gente já estudou os tipos diferentes de colonização da América, exploração e povoamento, viu uma questão aí sobre reinos africanos e a diversidade de reinos africanos e povos indígenas e a diversidade de povos indígenas, agora sim a gente vai começar a estudar a colonização do Brasil, ou o começo da história do Brasil, que a gente chama aí de Brasil Colônia, que vai de 1500 até 1822 com a independência do Brasil. Tá? Então a gente vai começar a estudar o Brasil colônia. Tá? Então vamos lá. A primeira etapa que nós temos da colonização do Brasil é uma história que nós chamamos aí de Brasil pré-colonial. Né? O Brasil pré-colonial ele pode ser entendido como o período que vem antes da colonização dos portugueses aqui. E nisso você pode ter um estudo sobre os primeiros habitantes, né, os povos indígenas. Então, se você estuda os índios e a organização dos povos indígenas, como que a gente fez, né, no vídeo anterior, na primeira partezinha do vídeo anterior, nós estamos já estudando o Brasil pré-colonial, né? A gente já está estudando o Brasil antes dos portugueses chegarem aqui. Mas além disso, existe uma fase que vai entre 1500 e 1530, que nós chamamos de Brasil pré-colonial, que é uma parte na qual Portugal não ligou muito para o Brasil. Por que isso? Porque Portugal estava muito preocupado com o comércio com as Índias. Ou seja, o que dava lucro para Portugal, o que fazia Portugal ganhar dinheiro, era o comércio de especiarias com as Índias. Esse era o ganha-pão dos portugueses. Então, quando eles chegaram aqui no Brasil, primeiro, não tinha ouro aqui, né, fácil deles encontrarem, então não interessou para eles. Eles estavam vivendo o período do mercantilismo, o ouro era a principal riqueza que era procurada. Não tinha uma grande civilização aqui, como os astecas ou os incas, né, que tinha no Peru ou no México, com o qual eles pudessem comercializar, com o qual eles pudessem trocar riquezas. Então, o que você tinha aqui? Índios. Né? Você tinha uma terra difícil de conseguir plantar alguma coisa e você tinha índios. Então, os portugueses não ligaram muito para o Brasil entre 1500 e 1530. O que não significa que eles não fizeram nada aqui. O que eles fizeram? Eles estabeleceram feitorias no litoral para procurar pau-brasil. Né? Pau-brasil, todo mundo sabe, todo mundo conhece, é essa madeira avermelhada que você tem aqui em cima, da qual eles conseguiam extrair uma tinta para tingir tecido de vermelho lá na Europa. Então o pau-brasil ele era aí uma especiaria que tinha o seu valor no mercado europeu. Para conseguir essas especiarias, os portugueses eles estabeleciam feitorias fortes no litoral. Então, no litoral brasileiro, eles estabeleciam pequenos fortes de madeira, onde é que eles deixavam um contingente, deixavam lá um grupo de pessoas, né, um grupo de marinheiros, um grupo de soldados, que era responsável pela proteção daquele forte e de fazer comércio com os índios. Então, o que acontecia? Era o índio que ia para o meio da floresta, era o índio que encontrava o pau-brasil, era o índio que cortava o pau-brasil em pedaços menores, e era o índio que, como aparece na imagem aqui do lado, trazia o pau-brasil para essas feitorias e trocava essas feitorias, esse pau-brasil nas feitorias por outros produtos que interessavam aos índios, como por exemplo colares, facas, garfos, qualquer coisa que fosse de metal. Então, o índio ele ia atrás do pau-brasil e trocava esse pau-brasil por coisas que eram importantes para ele. Lembrando que os índios não estavam na idade do metal, eles não tinham metalurgia. Então, trocar um pau-brasil que não servia para o índio por um machado ou uma faca que era feita de metal, era uma troca que era extremamente vantajosa para o índio também. Né? Então, era algo que era muito vantajoso para o português e também vantajoso para o indígena, esse escambo que acontecia. Então, nesses primeiros anos, era isso que Portugal fazia aqui. E além disso, os portugueses eles mandavam para o nosso litoral expedições que são conhecidas como expedições guarda-costas, das quais a mais conhecida de todos é a expedição de um cara chamado Martim Afonso. Né? Qual que era o objetivo dessas expedições guarda-costas? Proteger o nosso litoral de incursões de corsários estrangeiros, principalmente franceses. Então, franceses mandaram piratas, corsários, tentar invadir o nosso litoral. Então, essas expedições guarda-costas, elas serviam para proteger o nosso litoral de avanços de povos como os franceses.
Mas além disso, essas expedições guarda-costas, elas tinham que explorar o nosso litoral. Elas tinham que ver se era possível plantar alguma coisa, né, explorar o nosso terreno, ver, fazer mapa, fazer cartografia, né, conhecer melhor o nosso litoral para ver se existia aqui a possibilidade de você conseguir algo que fosse lucrativo para Portugal. E nesse cenário, né, acontece a crise do comércio com as Índias. Portugal, um país pequeno da Europa, comercializava com as Índias e ganhava muito dinheiro com isso. Só que aí veio a Elizabeth I. Elizabeth I, rainha da Inglaterra, né, da dinastia Tudor, ela vai transformar a Inglaterra na grande rainha dos mares. E quando, sob Elizabeth I, a Inglaterra vai ter um fortalecimento da sua marinha, ela vai começar a comercializar com as Índias. E Portugal, que estava aqui, de repente vai ter como concorrente a Inglaterra, que estava aqui. E isso vai provocar uma crise do comércio com as Índias, porque os portugueses estavam acostumados com o monopólio desse comércio, dessas especiarias, e ganhavam muito dinheiro por causa disso, e agora eles vão concorrer com a Inglaterra. Ferrou para os portugueses. Então os portugueses vão ter que agora procurar um novo ganha-pão. E é aí que eles mandam a expedição do Martim Afonso, que vai chegar para o rei português e vai dizer assim, ó, dá para plantar, dá para explorar essa terra, então vamos aproveitar essa terra e explorá-la. E a primeira forma de tentativa de colonização do Brasil é um sistema que nós chamamos de capitanias hereditárias. O que são essas capitanias hereditárias? São grandes lotes de terra que vão ser distribuídos para nobres portugueses. Então, tem algumas coisas importantes aqui. Primeiro, a divisão territorial que aparece aqui do lado, você tem duas divisões territoriais. Essa linha vertical é o Tratado de Tordesilhas, que divide o que é de Portugal e o que é da Espanha. Tá? Então, você tem essa divisão territorial. E além dessa divisão territorial, você tem uma outra divisão territorial horizontal, que são as capitanias hereditárias. Então, o que aconteceu? O governo português não tinha dinheiro para liderar esse processo de colonização do Brasil. Eles já tinham gasto a grana deles com outras coisas, então eles resolveram terceirizar essa responsabilidade, terceirizar esse empreendimento colonizador para os nobres portugueses. Tinha funcionado nos arquipélagos portugueses, tipo Ilha da Madeira, por exemplo, Cabo Verde, tinha funcionado lá, então eles achavam que ia funcionar no Brasil também. Então o que você faz? Divide o Brasil em lotes de terra, você doa essas terras através de uma carta de doação para um nobre português, e esse nobre português vai assumir a responsabilidade de colonizar essa terra que ele recebeu. Como essa doação ela é hereditária, se o pai morria, a doação dessa terra ia para o seu filho, o nome desse sistema é capitanias hereditárias. E o documento mais importante que nós temos aqui, além da carta de doação, é um documento chamado de foral. O foral estabelecia os direitos e os deveres que o donatário tinha quando colonizava essa terra. Direitos é o que ele podia fazer, deveres é o que ele tinha que fazer. Então, quais que eram os direitos? O que um cara que recebia um lote de terra podia fazer? Primeira coisa, ele podia fundar vilas que seriam reconhecidas por Portugal. Tipo, existe essa cidade, Portugal reconhece que existe essa cidade. Ele podia nomear funcionários. Ele podia escravizar os índios. Ele podia conceder sesmarias. Sesmaria é um lote de terra. Então ele podia pegar um pedaço de terra, doar aquilo para outro nobre e desse nobre ele podia cobrar impostos. Tá? E ele podia fazer todas essas coisas nesse processo de colonização aqui do Brasil. Só que além das coisas que ele podia fazer, que eram os direitos, tinha os seus deveres, coisas que ele tinha que fazer. E o que ele tinha que fazer? Ele tinha que defender o litoral, de franceses, por exemplo, que iriam tentar habitar o nosso território. Ele tinha que promover a fé católica, catequizar os índios. Ele tinha que plantar, então ele tinha que desenvolver a agricultura, ele tinha que colonizar, ele tinha que trazer pessoas para habitar esse território e ele tinha que pagar impostos para Portugal. Então isso eram coisas que ele tinha que fazer. Tá? Então os direitos e os deveres foram estabelecidos no foral. O problema é que esse sistema ele fracassou. Ele fracassou por vários motivos diferentes. Primeiro, a distância do Brasil com Portugal, o que limitava a administração do território brasileiro
pelo governo português. Né? A coroa portuguesa não conseguia administrar o Brasil porque a distância era muito grande. Outra coisa, faltou dinheiro e interesse aos donatários. Né? Os caras que receberam essas terras não se interessaram muito por colonizar o Brasil. Eles receberam um baita de um pedaço de terra do outro lado do mundo para o qual eles não tinham dinheiro para colonizar, porque custava muito caro você contratar um navio, contratar uma tripulação, colocar suprimentos para trazer os caras para cá, para eles estabelecerem esse processo de colonização. Outra coisa, quando eles estabeleciam feitorias no litoral, muitas dessas feitorias foram dizimadas por ataques de índios, né, porque você tinha os índios bravios, né, os índios que não aceitavam o português no litoral e atacavam e matavam todo mundo, ou mesmo corsários. Né? Por exemplo, franceses invadiram o litoral brasileiro por diversas vezes. Lá em cima tem um mapa da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, onde você teve a fundação de uma colônia chamada de França Antártica, na qual corsários franceses se estabeleceram no litoral brasileiro. Esses corsários franceses acabaram com uma série de feitorias no nosso litoral. Então, os caras iam lá, estabeleciam colonos portugueses, os índios atacavam e matavam, ou os franceses vinham e matavam, e todo aquele processo de colonização tinha ido embora. Né? Mas o principal motivo pelo qual fracassou o sistema de capitanias hereditárias é que não existia centralização do poder. Não tinha ninguém que administrava o Brasil do Brasil. Não tinha ninguém que controlasse essa administração do governo aqui das capitanias hereditárias daqui do Brasil. E a única exceção que a gente teve para esse sistema de capitanias hereditárias foram as capitanias hereditárias de São Vicente, tá? Que, complementando o que cortou no slide anterior, né, as únicas capitanias hereditárias que funcionaram foi a capitania de São Vicente, que fica onde é que hoje é São Paulo, e a capitania de Pernambuco. Porque nessas capitanias, os donatários realmente vieram para o Brasil e eles promoveram uma agricultura, principalmente de cana-de-açúcar, o que desenvolveu aquele território. Ou seja, as capitanias hereditárias, o sistema das capitanias hereditárias fracassou, porque não tinha alguém que governasse todas as capitanias hereditárias. Então o governo português ele resolveu fazer um upgrade no sistema das capitanias hereditárias, criando um sistema que nós chamamos de governo geral. O que é o governo geral? É o mesmo sistema das capitanias hereditárias, então o sistema das capitanias hereditárias continuou a existir, aconteceu um shuffle, né? Eles distribuíram algumas capitanias hereditárias para outras pessoas, mas além das capitanias hereditárias, aconteceu um upgrade, onde é que foi enviado para cá um governador geral, ou seja, um cara que ia administrar o Brasil do Brasil, e ele iria centralizar a administração de todas as capitanias hereditárias. Então, o primeiro governador geral que você tem do Brasil é o cara que aparece lá em cima, né, com o retrato com o fundo vermelho, chamado de Tomé de Souza. Né, deu um pouco de zica aí com o Duarte Coelho, porque o Duarte Coelho era o capitão donatário lá de São Vicente, e ele tinha sido um bom capitão donatário, ele queria ter sido o primeiro governador geral do Brasil, mas acabou sobrando para o Tomé de Souza. E o Tomé de Souza, como primeiro governador geral do Brasil, ele acaba tomando algumas decisões, fazendo algumas coisas importantes. Por exemplo, ele é responsável por fundar a primeira capital do Brasil, que foi a cidade de Salvador. Além de fundar a primeira sede administrativa do Brasil, ele também traz para cá as primeiras cabeças de gado, né? Então, vaquinha, boi vai ser trazido pelo Tomé de Souza para cá, e ele também vai trazer mais mudas de cana-de-açúcar, porque São Vicente e Pernambuco funcionaram porque plantaram cana-de-açúcar, então ele vai promover a plantação de cana-de-açúcar, que era uma especiaria de altíssimo valor lá na Europa. E ele também vai ser responsável por trazer os primeiros jesuítas aqui para o Brasil. Esses jesuítas eles tinham duas funções. Primeira função, catequizar os índios, promover a fé católica. Segunda função dos jesuítas, promover a educação dos brancos. Então, os filhos dos donatários, os filhos dos brancos, eles precisavam ter escolas, e essas escolas vão ser fundadas pelos jesuítas. Tá? Então, esse foi Tomé de Souza, um bom governador geral. O próximo é um cara chamado de Duarte da Costa, que não teve um governo muito bom, e durante o governo dele, a gente tem duas coisas que acontecem que são negativas. Primeiro, um conflito entre os colonos portugueses e os jesuítas.
qual que é o motivo desse conflito? Os índios. Os colonos queriam escravizar os índios, usar eles como mão de obra escrava, e os jesuítas queriam catequizar os índios. Então a disputa entre a escravidão e a catequização dos índios vai promover esse conflito entre os colonos e os jesuítas, que o Duarte da Costa não vai conseguir resolver. E durante o governo do Duarte da Costa, que a gente tem a invasão do Rio de Janeiro, aparece um mapinha que os franceses fizeram aqui, da chamada França Antártica. Né? Então os franceses vão invadir o nosso litoral, vão estabelecer uma colônia francesa aqui, e o Duarte da Costa não vai conseguir lidar com isso. Como ele não conseguiu lidar com isso, quem vai substituir o Duarte da Costa é um cara chamado Mendes Sá, né, esse cara que aparece aqui em cima com esse narizinho vermelho, né, e ele vai ser responsável, primeiro, por promover uma pacificação do conflito entre colonos e jesuítas, né, fazendo oferta aí de trazer negros, né, para o Brasil, né, para substituir os índios, né, como mão de obra escrava, e vai ser Mendes Sá com o seu sobrinho Estácio de Sá, que vai se juntar com índios, né, numa confederação aí com os povos indígenas, para expulsar os franceses do litoral brasileiro, aonde eles vão construir o forte de São Sebastião do Rio de Janeiro, né? E aí que você tem a fundação da cidade do Rio de Janeiro como um forte para evitar que os franceses colonizassem de novo aquela região. Então esses são os 3 governadores gerais que você teve. Capitanias hereditárias não deu certo, faz um upgrade para o governo geral, e esses são os 3 governadores gerais que nós temos. Aí depois disso a gente tem a União Ibérica, e a União Ibérica ela bagunça tudo isso daqui, né? Porque a União Ibérica ela vai fazer com que o Brasil entre numa disputa entre Portugal e Espanha, mas isso eu explico em vídeos bem mais para frente para vocês, certo? Então essa é a administração colonial do começo do Brasil colônia, é isso daí.